com o auditório que a gente tem aqui, dava para simplesmente inverter, fazer qualquer um falar daí, porque todo mundo é doutor no assunto, conhece a história como tal, né? Isso aí complica um pouquinho mais ainda a explanação do lado de cá, mas vamos lá, vamos ver o que sai. Vamos começar orando, então. Sim, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade que temos de estarmos juntos, de alguma maneira, nos comunicando e, sobretudo, recebendo essa comunicação que tu nos dás através da tua palavra. Queremos pedir a Deus mentes e corações abertos para que possamos assimilar o que tens para nós, para nos lembrar também neste dia e para que possamos também colocar em prática em nosso dia a dia. Obrigado, Deus, por essa oportunidade e obrigado pela tua presença com cada um dos que aqui estão presentes. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pois então, o que deu agora? Resolveu falhar? Ah, agora foi. Uma rápida revisão. Nós estamos tratando de Israel indo rumo à Terra Prometida, coisa que já estava acontecendo há mais de 40 anos, desde a saída lá do Egito, sob o comando de Moisés, mas tinha lá um auxiliar direto de Moisés, que era o braço direito dele, dava para dizer, estava junto com ele, e agora a jornada no deserto quase no fim, mas tinha uma missão muito grande ainda. Moisés já não estava mais e precisava superar alguns obstáculos muito bravos. Primeiro era um rio. Já tinha tido uma experiência antes lá com o mar, que era bem maior mesmo, mas de alguma maneira era um problema grave aqui de novo. Além disso, no outro lado, conseguindo atravessar esse rio, tinha mais 7 povos que deveriam ser expulsos dali. Não só expulsos, mas como exterminados, essa era a missão que eles tinham. Então, Moisés tinha convocado seu substituto, e aí isso está em Deuteronômio 31, e várias vezes ele aconselhou: seja forte e corajoso. Isso é o que mais precisaria ter para a sua missão. E aí, em Josué 1, aí Josué recebe a ligação direta com Deus. Deus fala diretamente com ele. Moisés, meu servo, está morto, e agora você vai pegar esse povo e vai levar para a terra que eu prometi sob juramento a seus pais. Então, ele repete toda a promessa que ele tinha feito, e ainda mais assegura para Josué que, assim como Deus dizendo, assim como estive com Moisés, eu vou estar contigo, não vou te abandonar, basta que você observe a palavra de Deus, medite nela, cumpra, não se desvie e tal e tal. As ordens claras. E agora Josué assume o comando. Então, a primeira providência, antes ainda da travessia, ele mandou agentes secretos para fazer o reconhecimento. E aí temos o episódio com Raabe, que foi algo assim bastante importante pelo fato, por aquilo que ela fez durante essa conquista da cidade e o que ela serviu depois ainda dentro do povo de Deus. E aí a travessia do Jordão com todas as providências, preparem um alimento aí, o maná que estragava de um dia para o outro, Josué mandou preparar para 3 dias. E aquele maná, certo, não estragou durante esses 3 dias, porque era uma condição especial. De novo, uma coisa diferente, mas que Deus estava provendo. E outra, aí o preparo, a santificação, o preparo espiritual que eles fizeram e tiveram sempre a Arca da Aliança, o próprio Deus, ele representava Deus ali, estava no comando, e tudo estaria se baseando nessa arca. E aí, então, nós vemos aí a travessia aconteceu quando os sacerdotes
tocaram na água ali do rio, deu aquela represa 20 quilômetros acima, barrou a água por lá, secou, o pessoal passou em terra seca, como diz no versículo 17 de Josué 3. E agora, isso era algo digno de... Aí nós interrompemos na última aula. E aí, então, havia um memorial que Deus ordenou. Deus ordenou que fossem pegas pedras dali daquele rio que servissem de memorial. Então, mandaram pegar 12 pedras, um de cada tribo. Agora, imagina, essa pedra não devia ser uma pedrinha que cabia na funda, não, porque tinha que ser um memorial, tinha que ser um edifício, né, algo grande. Então, imagina o tamanho da pedra que cada um teve que carregar dali e levar lá para o acampamento em Gilgal, que era alguns quilômetros adiante. Não era coisa fácil, não. Mas daquele lugar onde os sacerdotes estavam parados, lá dentro do rio, dali apanharam as pedras. E para que servem essas pedras? Bom, era um memorial, como daqui a pouco a gente vai tratar mais de perto. Passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão, ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos de israelitas. Eles servirão de sinal para vocês. E assim foi feito. E aí, depois disso, que tiraram as pedras e colocaram mais um, aliás, teve um segundo memorial. Saindo eles da arca, da água, quando tocaram, aí acho interessante o que diz na palavra. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca. Mas antes a palavra fala que eles estavam em terra seca, no meio do rio. Então, eu acho que isso é uma questão de linguagem, de dizer, bom, ali onde antes era a margem do muro, ali onde terminava a água, ali, nessa margem do rio, quando eles tocaram aquilo lá que era a margem, as águas cobriram novamente o leito do rio. E aí voltou. Imagina aquela avalanche de água vindo de 20 quilômetros para cima, de repente tomou tudo. E aí então fizeram os dois, aliás, um deles já tinha sido feito, porque no versículo 9 fala de 12 pedras que foram colocadas no meio do rio, onde estavam os sacerdotes que carregavam a água. E estão aí até hoje. Imagine esse até hoje, até que tinha sido escrito esse livro. E o segundo, em Gilgal, logo adiante no acampamento, fizeram esse outro memorial. E aí, o que significam essas pedras? E aí a explicação está ali. Servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam, respondam: as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca do Senhor. Quando a arca atravessou, as águas foram interrompidas. Então, era em primeiro lugar, uma lembrança de um fato histórico e único ali. É dito que, por causa de algum terremoto, alguma coisa assim, a água do Jordão foi interrompida também em algum momento da história que eu não lembro agora. Pode ter acontecido. Mas ali é uma coisa diferente. Naquele terremoto, ninguém atravessou aquele rio. Provavelmente não. Teve uma finalidade: atravessar o rio para a conquista da terra prometida que Deus tinha prometido. Segundo significado: falar aos filhos sobre o milagre realizado por Deus. É outra coisa que vale para nós hoje, para contar para os filhos aquilo que aconteceu, que Deus fez de especial em nossa vida. É muito fácil a gente esquecer. Depois, eu acho que tem um versículo que fala logo adiante que a geração depois da morte de Josué teve uma outra geração que não conhecia esse Deus, né? Então, voltou para os cultos pagãos, etc. Então, é muito fácil para nós esquecermos daquilo que Deus fez de milagre. Eu tenho um milagre de há poucas semanas atrás, no domingo de manhã, quando a gente sobreviveu a uma possível tragédia que poderia ter dado com o gás vazando aqui em casa. E não aconteceu nada. Foi um milagre. E eu preciso lembrar disso aí com gratidão, que Deus nos preservou disso aí.
às vezes a gente esquece de coisa muito mais fácil, de uma conta para pagar que é para o futuro, a gente esqueceu. Esqueci, né? Então, é muito fácil para nós esquecermos coisas. E quanto mais importante é nós lembrarmos daquilo que Deus faz em nossa vida. Em terceiro lugar, isso serviria de testemunho para os outros povos, testemunho para os de fora. De novo, é um lembrete para nós, de que as pessoas sejam lembradas, as pessoas ao nosso redor, sejam lembradas daquilo que Deus faz em nossa vida. Para que os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor vosso Deus. Nosso Deus é todo-poderoso, mas a gente sabe que Deus não realiza milagres todos os dias. Ele realiza os milagres que ele acha necessários e quando achar necessário. Para nós, o maior milagre foi a vinda de Jesus. E aquele sacrifício que Jesus sofreu, aquela morte terrível, aquele sofrimento todo, ele venceu, superou, para que nós tenhamos acesso ao lar eterno. Esse é algo significativo, esse é um memorial que nós devemos estar transmitindo. E o nosso memorial está na Bíblia, com todos os relatos, com todo o relatório, com os planos futuros para Deus, estão todos ali. E nós corremos o risco de esquecer os milagres, já comentamos há pouco, mas devemos lembrar. Então, aqui está aquele versículo que eu mencionei. Depois que toda aquela geração foi reunida, seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, esse é um perigo que nós corremos hoje. A igreja se esquece dos atos de Deus e se perde, e aí nós estamos até acompanhando algumas coisas nesse sentido em nossos dias, né? A igreja se torna um clube para o pessoal se sentir bem, aliás, tal e tal, né? É uma instituição social, né? Não podemos esquecer quem é o nosso Deus e o que ele fez por nós. Isso nós temos que manter vivo em nossa mente. E saber que o nosso socorro vem do Senhor diante daquilo que nós vemos ao nosso redor hoje. As igrejas se adaptando ao mundo, aí começa o tal do casamento livre, Estado laico, ele abafa a liberdade de religião. Então, a vida cristã está sendo constantemente ameaçada, com templos sendo atacados, destruídos, até aqui no Brasil, e a gente ouve relatos a toda hora disso aí, infelizmente, mas é aquilo que Jesus estava prometendo para os últimos dias. Quem sabe nós estamos mais perto deles do que a gente imagina. Então, a situação política, insegurança, isso que nós vemos hoje, coisas piores se anunciando aí, ou a gente podendo prever, nossa esperança está em Deus. E se não formos nos segurar em Deus, fica difícil para nós, pois Ele promete nos acompanhar na jornada, onde tiver dificuldades, e o final vitorioso com Ele pode ser alcançado se nós nos segurarmos. E a igreja deve continuar firme em sua missão de fazer discípulos, mesmo em meio àquelas incertezas todas e com cargas de dentro das denominações, tentando mudar a escrita da palavra, coisas desse tipo assim, mas continuamos firmes fazendo discípulos, e o nosso memorial, o batismo, como lembrança do novo passo tomado em nossa vida, da morte para a vida antiga, da ressurreição para a nova vida. A ceia do Senhor como memorial e a palavra de Deus como a nossa base, o nosso cajado para nos segurarmos. E aí, crer em Deus para receber o perdão e viver para a glória dele, aguardando a vinda do dia do Senhor. E ensinar os filhos, isso é um fato que nós não podemos nos perder com isso aí. Falar dos feitos registrados na Bíblia e falar da salvação, cuidado, providência de Deus em nossa vida. Olhar para trás com gratidão, pedir forças e sabedoria para o viver.
esse olhar confiante para o futuro. E agora nós vamos tratar do capítulo maior aí da guerra, assim, da conquista de Jericó. Mas teve uma série de cuidados que deviam ser tomados antes. Então, hoje a gente fala que a igreja pode ser um hospital. Tudo que é doente vem aqui para ser curado. Sim, de fato funciona como hospital. Mas o que vemos na palavra mais é que a igreja é onde se concentra o exército de Deus. E a Bíblia compara a vida cristã com uma vida de guerra. E as armas não são as convencionais, lógico. Essas nós até devemos abandonar, as armas para matar. Sim, a arma para dar vida, as armas espirituais. E o mundo com seu sistema de valores contrários a Deus é justamente esse inimigo. E o Satanás, o grande comandante do outro lado, com a morte como sendo o último inimigo a ser vencido. Por isso, a Bíblia nos aconselha a usarmos a armadura de Deus, que está descrita em Efésios 6, 11 a 17. Cinto da verdade, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, mais oração. Imagina quanta coisa está envolvida nisso aí. Mas é o que nós temos à nossa disposição. E nós temos o Manual do Combatente. Eu lembro o tempo do quartel, que eu fiquei 6 anos no Exército, depois do curso de sargento, e aí tinha um manual para isso, um manual para aquilo, um manual de educação física, quer dizer, uma pilha de manuais para saber tudo aquilo. O manual, até o regulamento disciplinar, que era uma coisa que o pessoal tinha medo, porque volta e meia tinha alguém aprontando, e aí aquele pegava, né? Então, era um manual do combatente. Nós temos a Bíblia para isso, que é muito mais tranquila nesse sentido, porque ela é clara e objetiva. E aí começam, no caso do povo de Israel, o novo ciclo. Então, na Terra Prometida, o pessoal do outro lado ali estava apavorado. Aí, como diz no versículo de Josué 5:1, todos os reis, amorreus e cananeus souberam como o Senhor tinha secado o Jordão. E aí perderam a coragem. Imagina. E Deus é esse que está com esse povo. Só que aí, quando eles estavam desanimados, que seria a hora exata, está todo mundo apavorado, então a estratégia militar cai em cima e acaba de uma vez. Não. Deus tomou um outro passo. Por quê? Por causa das circunstâncias que estava vivendo aquele povo. Aquele povo estava no deserto com tanta coisa que tinha acontecido, tanta rebelião, já tinham de novo gente se perdido lá com outros deuses e com ídolos e coisas desse tipo assim. Precisava ter um choque. E aí o caso foi que Deus daí determinou que eles tivessem o preparo espiritual. Mandou que se fizesse a circuncisão com aqueles que haviam nascido no deserto, que não tinham sido circuncidados. Então, aí está o relato de Josué 5, de 2 a 9, então o resumo disso aí. No versículo 5, aliás, no versículo 2, faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. Então, todos os que saíram do Egito haviam sido circuncidados, mas os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não haviam passado por ela. Sinal físico da aliança com Deus feita com Abraão. Esse era o sinal da circuncisão. E aí diz no versículo 14 ali, qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado no meio do seu povo. Não seria como o povo de Deus, porque quebrou a aliança. Então, Deus era bastante severo, rigoroso com a história da circuncisão. Também outros povos praticavam a circuncisão, mas não com esse mesmo sentido como o povo de Israel. Né? E aí,
Deus puniu os rebeldes que no mar, na passagem, depois da passagem do Mar Vermelho, se rebelaram. Então, até que pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. Aqueles que disseram assim, não, nós queremos voltar para o Egito, fazer um líder, nós queremos voltar para lá. E aí Deus diz assim, escuta, vocês não servem, vocês não vão ver a terra prometida. Então, são esses que se foram, e aí, Deuteronômio, se não me engano, Números, fala que os de 20 anos para cima, todos ficaram no deserto. E aí, então, agora, com exceção de Josué e Caleb, são os dois únicos que a Bíblia cita que não estariam sendo eliminados. E aí, antes da ação, qual era a finalidade? Dar a consciência que era Deus que estava no comando. E não eram os ídolos que eles estavam vendo lá, outros deuses que porque alguns ainda, não mais, esses aí já estavam fora do Egito, mas viam alguma coisa de idolatria, e aqui eles precisavam estar conscientes que Deus estava dando aquela terra de volta para eles. E o povo precisaria se submeter ao Senhor. Isso era o importante em tudo aquilo. E para dar a eles a certeza que aquela promessa que Deus fez lá para Abraão, em Gênesis 15, eu vou te dar toda aquela vitória daqueles povos lá, Deus estava cumprindo agora. Facas de pedra, é um detalhe assim meio interessante, né? Mas o que havia de metal naquela época lá para fazer tanta faca? Tinha espada, sim, tinha espada, mas a espada não se dava para fazer um serviço dessa ordem aí, né? E aí existe, de fato, imagina, 300 ou 400 mil circuncisões tinham que ser feitas ali. É muita coisa. E aí, o que eles fizeram, existem explorações arqueológicas que comprovam que foram feitas, que havia lá jazidas de uma pedra toda especial que podia se tirar lâminas de corte tão ou melhores que metal. E aí aconteceu, todos os homens com 40 anos ou menos passaram pelo processo, e aí a pressa que teriam de atacar o pessoal, o outro que estava apavorado, não, eles precisavam se recuperar. Nós lembramos que um dos filhos acho que foi de Jacó, que teve uma das irmãs violentada por alguém, e aí o que o cara foi lá, fez um acordo com eles, tudo bem para vocês se vocês se circuncidarem. E aí todos os homens daquela família circuncidaram, e quando estavam todo mundo na maior da dor, aí foi o cara lá e vingou a irmã dele. Lembra? É uma coisa triste que aconteceu lá, mas necessitava tempo para recuperação. E agora, nesse caso, disse, quando estavam prontos, agora, hoje, removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. E aí, então, está dado o nome de Gilgal, aquele local. E com isso foram tirados os resquícios da autoridade de Faraó, e somente o Senhor seria o dono, o que estava comandando toda aquela operação. E aí, circuncisão, e as mulheres como é que ficam, né? Aí, já no Antigo Testamento, a Bíblia fala em circuncidar o coração, Deuteronômio 30. O Senhor teu Deus circuncidará teu coração e a tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Então, aqui nós temos a outra passagem com duas interpretações, duas traduções para mostrar o que significa circuncidar. No primeiro, Deuteronômio 10, 16. Circuncidai, pois, o vosso coração e não endureçais mais a vossa cerviz, não sejam mais cabeça dura. Né? O que diz a NVI nesse versículo? Sejam fiéis, circuncidai, sejam fiéis à sua aliança em seus corações. Então, coração circuncidado é coração fiel, um coração que deixa de ser obstinado. Isso é para nós entendermos o porquê, que hoje não se usa mais. Hoje nós temos o batismo, que já mencionamos antes, e o indivíduo que se examine a sua situação real diante de Deus. Se o seu coração está circuncidado e se a alma está lavada pelo sangue de Jesus.
Então, essa frase aqui que fala aqui embaixo, eu copiei ali do autor de um livro que eu estava lendo. Não basta apenas ter nascido em um lar cristão, conhecer muitas histórias da Bíblia, frequentar alguma igreja. É necessário haver entrega total a Jesus. Isso é uma coisa que vale para nós hoje. E aconteceu também nesse momento, antes da grande batalha, o que aconteceu antes da saída do Egito. O povo comemorou a Páscoa. Aquele episódio onde foi pintado o sangue nas portas para indicar o sinal de proteção, né? Aqui passa o anjo da morte, ele passa direto, e era comemorado com o cordeiro sem defeito, assado, pães sem fermento, ervas amargas, e estar pronto para sair, túnica e sandálias, cajado na mão, pronto para a travessia, agora prontos para a batalha. Na tarde do 14º dia do mês, em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa. E aí, esse cerimonial visava renovar a mente dos israelitas sobre o poder, com toda a preparação que tinham feito. Hoje, o significado da Páscoa é um pouquinho diferente. A morte sacrificial e, sobretudo, a ressurreição. Essa que é comemorada. Sem essa, não teríamos vida eterna. E a temos, graças ao sacrifício de Jesus. E nós celebramos a ceia do Senhor. Por isso, a seriedade na comemoração da ceia, em memória, na esperança da vida eterna, símbolo do corpo e do sangue de Cristo sacrificado por nós. E outra coisa muito importante que ocorreu aí, que digno de nota, no dia seguinte, acabou o maná. Isso significa que naquela terra já havia comida suficiente para 1 milhão de pessoas que estava chegando. Então, isso é o que eu acho assim, fantástico, né? Estava preparado para eles já. Porque eles, o que fizeram? Fizeram a primeira refeição com os frutos da nova terra. Tinha trigo, fizeram pães, tostaram o cereal e aí acabou a maná, acabou. E agora já tinha suficiente mantimento na terra prometida para alimentar todo esse povo. De novo, isso não foi o homem que fez, foi Deus que providenciou para ele. E aí, para nós, isso serve de uma amostra para aquilo que nos espera no lar celestial. Né? Milagre do leito seco. Deus tem recursos para glorificar o seu nome. E Ele é o Deus soberano que o faz. E Ele não faz aquilo que está ao nosso alcance. Ele faz aquilo que está fora, que nós não podemos fazer com Ele. Mas depois Ele nos dá a oportunidade e o trabalho é nossa responsabilidade. Nós temos que fazer a nossa parte. Sim, Deus faz milagres de curas, livramentos. Eu acho que todos nós temos alguma situação toda especial em nossa vida que nós podemos citar, daquilo que Deus fez, que ele estava fora do nosso alcance, que Deus providenciou. Isso nós podemos ter certeza que continua acontecendo. Aliás, esse versículo aí é aquilo que Jesus falou para Marta quando Lázaro estava morto, estavam no túmulo, e Jesus dizia assim, tire a pedra. Dizia, não, ele está cheirando mal. Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Esse versículo me lembra de novo uma passagem pessoal do irmão que nós tínhamos, o Arno, ele era 10 anos mais velho que eu, ele sofria de asma desde os 2 anos de idade, aí com 28 anos, uma coisa assim, ele resolveu ir para o seminário no Rio, ele foi colega do pastor Bruno Seitz, pastor Benjamin Caden, Neander Winter, foi contemporâneo daquela época. Mas a asma não deixou, no Rio a umidade não deixou. E ele, o Arno, tinha na Bíblia dele esse versículo. E ele diz assim, eu vou ser curado. Eu vou ser curado. Ele sempre dizia isso aí. Não lhe falei que se você crescer, viria a glória de Deus. Eu creio que Deus pode me curar. E Deus curou ele de outra maneira. Ele não resistiu. Foi tanta medicação que deu efeitos colaterais que ele não resistiu. Mas esse versículo me lembra que Deus faz as coisas da maneira dele. E temos certeza que um dia vamos encontrar com Arno lá no Lar Celestial.
Preparação de espiritual de Israel, só para lembrar que a circuncisão era sinal de propriedade pertencer a Deus, assim como nós devemos ter a consciência de pertencermos ao Senhor e que o Espírito Santo habita em nós. Isso é um outro reforço para nos lembrarmos e para termos a comunhão com o Senhor, que nós celebramos na Páscoa, e os frutos da terra, sinalizando para a futura plenitude. Dias de hoje, o que nós temos? Eu já falei há pouco, o coração circuncidado. E nós somos libertos da condenação com expectativa da promessa da Jerusalém celestial. Isso é o que nos mantém seguros na mão de Deus. E já podemos agora, aos poucos, experimentar o gostinho daquilo que Deus promete nos dar quando estivermos lá com Ele. Vamos, então, para a batalha. Assim, vamos ver o nosso tempo, como é que anda? Vamos lá. É um dos relatos assim, mais impactantes, né? Quando atravessaram o Jordão, era tipo um vale grande, morro de um lado, morro do outro, e aquela grandiosa Jericó no meio, trancando a entrada para o resto da terra. Precisava ser vencida. Então, a primeira grande cidade estava ali. E era tão importante isso aí para o povo de Deus que até em Hebreus, a carta no Novo Testamento, ela cita que pela fé os muros de Jericó caíram, né? E as características de Jericó, uma das cidades mais antigas, e os muros altos, tinha casas dentro dos muros, o muro era largo, que dava para andar até com as carroças, aquelas carretas militares, por cima do muro. Imagina que coisa majestosa. E agora vamos enfrentar aquilo lá. E aí, quando Josué está chegando perto de Jericó, de repente aparece alguém à frente dele. E ele, opa, você é contra ou é a favor de nós? E aí eles assim, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. O próprio Deus personificado diante dele. E o que você tem, qual a ordem que eu recebo? E aí a primeira coisa que Deus diz para ele, tire as sandálias dos pés. De novo, o lugar que você está santo. Aquilo que tinha acontecido com Moisés lá no deserto, aconteceu aqui com Josué. E Josué tirou as sandálias, porque o lugar era santo, ele estava recebendo a ordem do povo. E aí veio a estratégia. Marche uma vez ao redor da cidade durante 6 dias. No 7º dia, marchem 7 vezes ao redor da cidade. Os sacerdotes toquem trombetas e o resto caminhando pacificamente. Então, na verdade, Deus ordenou uma procissão e não uma operação de guerra, com a presença da arca. Nada de força. Não, nós vamos caminhar. E daí? E aí Josué passa essa ordem para os seus sacerdotes. Aqui, ó, homem de guerra, vão na frente, e vai os homens, os sacerdotes tocando o chofar, e aí vem a arca, e depois mais homens de guerra. 6 dias. Imagina, o acampamento ficava mais ou menos 3 quilômetros da cidade, e o contorno era estimado em 10 quilômetros. Imagina. Então, caminha 10 quilômetros, volta. 1 dia, 2 dias. E daí? O que o povo está vendo? O que está acontecendo? O que esse pessoal quer? O que vai fazer? Onde é que tem alguém trazendo terra para construir uma rampa aqui para tentar passar por cima? Nada, só isso. Será curiosidade, era medo? Ou quem sabe o que esses caras estão pensando que caminhando assim vão nos fazer alguma coisa? Não entendia, ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí eu fico perguntando, e o próprio povo de Israel? Claro, eles receberam a ordem de Deus, sabiam que Deus existe, que Deus estava no comando. Mas, de novo, caminhar de novo, mas nós só vamos caminhar, mas só fazer isso, não vamos fazer nada mais. Será que vai adiantar? Será que vai dar certo? Mas, no 7º dia, deu certo. Tanto é que, agora imagine, se dá 10 quilômetros o contorno da cidade, 10 vezes 7, 70 quilômetros. Mais os 3 do acampamento, 73 quilômetros de caminhada, para depois atacar uma cidade. Não é muita barbada, não. Quanto tempo levaram para fazer isso? E a força, claro, Deus estava dando força para eles. Mas aí, no versículo 20 do capítulo 6, diz, então,
Quando soaram as trombetas, o povo gritou, ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Estratégia foi cumprida, tanto é que fizeram exatamente o que Deus mandou e Deus cumpriu a parte dele. E agora, depois daquela apreensão toda que o pessoal estava sentindo, de repente veio a surpresa, né? Caiu. A intervenção divina fez os muros da cidade desmoronar. E Israel estava sendo usado como instrumento de juízo. Esse povo, assim, desde que o povo saiu para o Egito para fugir da fome, aquela vez com José, os outros povos tomaram conta daquele lugar. E aí são 500 anos praticamente que estavam ali e deu no que deu. Então, Deus estava querendo eliminar porque aquilo lá estaria contaminando o povo com a sua imoralidade, sacrifício de crianças, com, sei lá, toda a idolatria, tudo que o culto pagão envolvia naquele tempo, que a gente não consegue nem imaginar. Tudo isso acontecia e Deus queria eliminar isso aí. Só que ele deu duas restrições. O cordão escarlate da janela que Raabe tinha colocado lá, essa devia ser respeitada, e todo ouro, prata, bronze e ferro deveria ser recolhido e levado para o depósito do tesouro do Senhor, para ser usado posteriormente construção do templo. Essa era a ideia. Tá? Então, primeiro tem o relato do resgate de Raabe, né? Quando os muros caíram, daí Josué disse aos dois homens, entrem na casa da prostituta Raabe, tirem-a de lá. E aí tiraram todos da família, diz no versículo 23, e os deixaram num local fora do acampamento. Depois incendiaram a cidade e tudo o que havia feito. E aí, no final do versículo 25, ainda fala que Raabe vive entre os israelitas até hoje. Esse até hoje, como já disse antes, deve ter sido na época de escrever o livro, mas a gente sabe que na genealogia aparece Raabe como a mãe de Boaz. Ela aparece depois. Então, ela está entre os israelitas até os dias de hoje. Primeiramente, imagine, deixaram Raabe com a sua família fora do acampamento. Afinal, ela era uma pessoa desqualificada. Ela não podia pertencer a esse povo. Era uma pessoa daquele jeito, não mesmo. Aqui dentro, não. Mas, mais tarde, ela passou, sim, a integrar, inclusive, a árvore genealógica. E aí Josué fez um pronunciamento de uma maldição sobre Jericó, que ao preço do seu filho, quem reconstruir essa cidade ao preço do seu filho mais velho, lançará os alicerces, e ao preço do seu filho mais novo, porá suas portas. E isso aconteceu depois, em 1 Reis, nós temos a descrição de Hiel de Betel, ele reconstruiu. Exatamente aconteceu com os filhos dele o que tinha sido prometido. E Jericó foi reconstruída. E apesar daquela maldição, Jesus, depois, no seu tempo, ele realizou milagres, curou cegos e desempenhou seu ministério também ali. Lições para hoje. A jornada, nós temos inimigos poderosos para derrotar. Aquela fortaleza que tinha lá para o povo de Israel era uma passagem, assim, uma porta que impedia a passagem. E para nós também encontramos nossos Jericózinhos, ou maiores ou menores, na nossa jornada. E alguma coisa nós nem conseguimos eliminar. A nossa natureza pecaminosa, nós não conseguimos eliminar, nós temos que conviver com ela, mas sob o domínio do Espírito Santo nós podemos viver. Mas o próprio diabo está toda hora ali insistindo, ele não perde uma oportunidade de nos atucanar, de dar uma estocada, para ver se derruba esse cara aí. Tá? Então, esses Jericós continuam existindo hoje. E aí nós temos isso aí, tudo que nós podemos relacionar
Todas situações que provocam desafio, medo, desânimo, doença, fracasso, desejos fortes, ilícitos, paixões proibidas, etc. Então, vigilância e luta constantes. Por isso, a Bíblia compara o cristão a um combatente, e nós temos que estar atentos quanto a isso. E aí nós vemos até Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo fala justamente por causa dos cuidados que nós devemos ter. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça. 1 Timóteo 6, 11 e 12. Eu não vou ler todos eles porque nosso tempo está apertando. Mas aqui, o autor do livro, aquele do estudo que eu vi, ele diz assim: quem conscientemente enfrenta lutas contra tentações e pecados é um combatente ativo na busca de uma vida em santidade. É alguém que saiu de Gilgal para combater. E quem não se importa com o pecado, deixa de qualquer jeito, isso, qualquer hora eu peço perdão, precisa examinar-se se de fato é salvo. Então, é alguém que vive talvez em Jericó. Então, talvez uma observação que possa nos ajudar a, talvez, aconselhar alguém a ver isso aí. E Deus é o general. Eu digo, não é o general, Deus é o marechal de campo, o maior posto que nós encontramos, e acima disso, das forças celestiais, que se apresentou pessoalmente para Josué. E Deus comandou essa vitória, porque, olha, não tem, uma muralha não cai com grito, por mais forte que seja o grito, não cai, não é assim. É o poder de Deus que derrubou aquilo lá. Mas aí, de novo, assim, um detalhezinho, os muros caíram, diz, né? Quando deu o grito, os muros caíram. E qual é a casa que ficou em pé para que pudesse ser salva? Raabe. Ela morava no muro, morava ali, a janela ficava no muro. E aquela parte, eu acho que estava intocada, até ao menos sair esse povo. Ao menos, se alguém quiser ler a Bíblia com detalhe e quiser questionar isso aí, vai encontrar motivo para discussão. Mas eu não vou discutir, eu vou dizer, ó, assim está escrito, assim foi feito. Tá? Deus deixou que fosse, tanto é que Josué mandou aqueles jovens lá, retire Raabe com todo o seu pessoal de lá. Deve ter caído depois o resto, mas se o muro caiu, caiu. A casa estava em pé para eles tirar? Eu acho que sim. Tiraram, salvaram, depois destruíram o resto, todo ser vivo foi destruído. Deus luta as batalhas por nós. E Deus vai à frente. E basta que nós o sigamos. Durante 7 dias, o povo de Israel estava posto à prova, né? Tinha que caminhar de novo, e de novo, e de novo. Mas a fé, para confiar que Deus, de fato, vai cumprir aquilo que ele prometeu, isso foi o grande teste para o povo de Israel. Nós temos o Espírito Santo a nos orientar e conduzir no melhor caminho. Ele está em nós, e muitas vezes a gente se esquece disso e tenta fazer as coisas sozinho, sem perguntar. Aliás, no devocional de hoje fala justamente que o homem faz os planos, mas Deus que dirige seus passos, não sei quem leu, do presente diário. É justamente isso aí, quer dizer, Deus faz o plano, a gente faz o plano, eu quero fazer isso aqui, tal e tal, mas Deus nos orienta conforme o melhor caminho que Ele achar. E aí também, por outro lado, Deus promete que as tentações não serão maiores do que nós podemos suportar. E Deus é misericordioso com o pecador. Aliás, em Nínive também teve um profeta que foi designado para salvar aquela cidade que estava totalmente também perdida. E aqui agora, numa cidade pagã, cheia de pecados, Deus escolheu salvar uma prostituta para ser sua serva. O troço choca-se, a gente diz, né? Mas essa é a realidade. E aí, de novo, nos mostra que Deus pode escolher qualquer pessoa para cumprir o seu plano. E, de repente, nós somos aí os juízes que colocamos a pessoa que veio de uma vida toda pecaminosa, que a gente até pode conhecer, e se aproxima, e aí a gente deixa ela do lado de fora do acampamento. Ela não pode chegar. É um cuidado que a gente precisa ter, né?
uma pessoa da pior categoria aos olhos dos israelitas agora estava no meio deles. Então, isso para nós também é um alerta que nós temos, nós mesmos fomos recebidos pela graça de Deus. Apesar do que nós somos, apesar do que nós fomos, então não nos cabe estar colocando rejeição para aqueles que estão se achegando a nós, né? E a aplicação dessa lição, se estamos no meio do combate, passando por angústia, provação, tempo difícil, olho em Jesus, é o remédio. E ele disse, eu sou o chefe dos exércitos, batalha minha, eu irei, vocês me seguem para lhes dar a vitória. Se houve percalços, a gente busque o motivo de haver percalços na vida da gente. Se foi desobediência, foi falta de fé, e devemos voltar sob o comando dele. Se houve bênçãos e vitórias, agradecimentos e lembrança, memorial, e lembrar que o despojo é dele, a glória é dele, e que nós andemos em humildade perante dele e dos nossos irmãos. Glória é unicamente de Deus. Nós teríamos, mas eu não sei se em 5 minutos eu termino esse outro assunto ainda agora. Mas vamos tocar para não, já que nós estamos reunidos, vamos aproveitar e terminamos ainda antes do culto. Tem um caso aqui, pecados ocultos, aliás, é um ponto importante para a gente lidar. Deus tinha imposto a condição para o povo. Obediência à lei, né? Uma das primeiras recomendações para o Josué, obedecer à lei, não se desviar, não deixar de falar, meditar dia e noite. As ordens explícitas para Jericó, eliminar todos os seres vivos, exceção de Raabe, sua família. E recolher aqueles ouro, as riquezas, para a construção do templo. E aí, no versículo 1 do capítulo 7, mas os israelitas foram fiéis. Acã, filho de Carme, filho de Zeri, tal e tal, apossou-se de alguma delas. Sequência. Então, o que aconteceu depois disso? Jericó tinha sido derrubado, tudo liquidado. Agora vamos para Ai, a cidadezinha que está ali. Josué manda alguém ir lá, manda os agentes lá dar uma olhada. Eles voltaram de lá faceiros da vida. Josué, barbadinha, não precisamos mandar mais de 3 mil pessoas, chega. Aquilo lá é nada contra aquilo que nós vimos aqui. Tá bom? E o pessoal lá está coração derretido. E aí o que aconteceu foi justamente o contrário. Ninguém consultou o Senhor e Josué não sabia que o Acã tinha feito uma reserva. E daí aconteceu aquela derrota. E Josué rasgou as vestes, prostrou-se, rosto em terra, diante da arca do Senhor. E aí orou. Soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para entregar nas mãos dos amorreus? Por que não deixou a gente ficar do outro lado? O que vamos dizer agora? O que os demais cananeus e habitantes da terra vão dizer? O que dirão do teu grande nome? Lembra de uma oração que Moisés fez parecida com essa? Alguns anos antes, quando, de novo, Deus estava botando a derrota para eles. O que vais dizer do teu grande nome? E aí, a tristeza que Josué colocou diante de Deus foi sincera. Eu acredito que sim. Foi sincera. Por que nos trouxeste? O que os cananeus vão dizer? Como ficará a tua imagem? E aí Deus dá a solução. Levante-se. Por que você está aí orando? Agora não vai. Israel pecou. De novo, esse detalhe, Israel pecou. Se apossaram de coisas que não deviam. E aí, apresentem-se, santifique o povo, no versículo 13, apresentem-se de manhã, uma tribo cada vez, e aí se fez a sindicância, para ver quem foi. Pare de orar. Como? Na Bíblia não diz para a gente orar continuamente e pedir, é para perseverar em oração? Sim. Mas, nesse caso, havia necessidade de um arrependimento, de restituição, de consertar uma coisa. Israel pecou. Uma pessoa pecou, contaminou o povo.
Aí, de novo, aquela figura do fermento que é tão usada no Novo Testamento, principalmente, quer dizer, uma porçãozinha de fermento contamina ou faz efeito na massa toda. Isso é o que aconteceu. E aí, Deus dá o roteiro para a restauração da comunhão com Ele. Revelar e tratar. E daí foi descoberto. Aí se fez toda aquela sindicância com quem foi, traz as tribos, 12 tribos, essa tribo, traz essa família tal e tal, até que chegaram no Acã. E aí o Acã diz assim, é verdade, eu pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita, 2 quilos de 400 gramas de prata, barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. E aí foi todo o problema. Justiça não falha. Por causa dele, tinha morrido mais 36 pessoas. E 1 milhão de pessoas ficou apavorado. Acã foi perdoado? Eu acho que sim. Ele confessou. E aí, Deus é fiel e justo para perdoar. Mas ele pagou o preço daquilo que tinha feito. E o assassinato era punido com a morte do autor do crime no Antigo Testamento. Isso aconteceu com Acã. Família toda sabia que ele tinha esse material na sua tenda, era conivente, e foi colocado. E Deus manteve a sentença dada anteriormente. Bom, gente, nós poderíamos seguir mais um pouco, mas nós vamos dar tempo do pessoal se aprontar para o culto. Queremos agradecer a paciência de todos que ficaram aqui. Espero que tenha contribuído com alguma coisa que possam usar para as suas vidas, que para mim tem muita coisa aqui que eu devo estar lembrando a toda hora. E queremos... Oi, alguém estava falando? Não. Não. Então, queremos agradecer a todos e aí vamos marcar, vamos ver se durante a semana se diz alguma coisa por causa do domingo que vem, que de novo é eleição, ou se a gente faz mais uma lição no primeiro domingo de dezembro. Por mim, pode ser. Então, que o conselho e a equipe ministerial resolva e nos transmita e a gente fica prestando atenção, então. Gostaria de orar ainda? Pode ser? Obrigado, Senhor, que tua Bíblia, tua palavra é tão rica em tantos detalhes que serviram naquela época e que nos ensinam hoje e continuarão ensinando. Que possamos, de fato, lembrar, ó Deus, não só ter conhecimento daquilo que nos ensina, mas que possa ser usado em nossa vida, que em tudo isso, o teu nome, unicamente o teu nome, possa ser honrado e que pessoas sejam atingidas com o teu evangelho. Agradecemos e pedimos a tua bênção também para o culto, logo mais que essa transmissão possa ser realizada sem problemas para todos que quiserem participar. Agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém.